Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Érica e hoje, na aula de língua portuguesa, vocês irão aprender o gênero textual relato pessoal. O que será que é isso? Que tipo de texto é esse? Tipos de narradores e vamos relembrar parágrafo. O que é um parágrafo no texto? Vamos lá? Para começar os nossos estudos, então, vamos ao primeiro aprendizado. Relato pessoal. Então, olha só, apresenta fatos marcantes da vida pessoal, onde o narrador é o personagem. Já aconteceu alguma vez de acontecer um fato na vida de vocês tão legal, mas tão legal, que vocês ficaram mega ansiosos e com mega vontade de contar para os amigos, para a professora, para o pai, para a mãe, para a avó? Então, quando nós relatamos, quando nós contamos esses fatos importantes da nossa vida, nós chamamos de relato pessoal, porque nós estamos contando para alguém e ele pode ser feito da forma oral, né, contando ou escrito, fatos que marcaram a nossa vida, que foram importantes para nós. Vou mostrar alguns relatos pessoais para vocês entenderem um pouco mais esse assunto. Este é o site da Escola de Educação Básica Maria Salete Casamali. E aqui, os alunos, inclusive do terceiro ano, eles produziram alguns relatos pessoais. Eu vou ler aqui alguns para vocês conseguirem compreender melhor. Olá, eu sou a Ana, tenho 9 anos, eu moro em Santa Cecília. Na minha cidade tem umas 20 mil pessoas. O nome da minha mãe é Evaldete e do meu pai é Ivan. Eu tenho 300 amigos. Na minha casa tem 7 pessoas. E eu tenho um gato. Minha professora é muito bonita e gosta de mim. E eu gosto dela. Quando não tenho amigos, fico triste. Eu fui mordida por um cachorro. Eu tenho 2 apelidos, Neguinha e Nanica. Tenho uma irmã e o nome dela é Luana. Esse é um tipo de relato pessoal. Viu como ela contou um pouco da vida dela, um pouco da história dela, do que ela gosta? Olha o próximo. O meu nome é Eduardo. Eu moro em Santa Cecília, eu tenho um cachorro, eu moro com a minha avó e com os meus pais. Eu moro na rua Valdemar Luiz Caetano e o número da casa 37. Eu amo muito meu pai e minha mãe. Quando eu crescer, eu quero ter um filho. Quando eu crescer, quero ser caminhoneiro e ganhar bastante dinheiro. Nesses relatos pessoais, as crianças elas se apresentam e elas contam do que elas gostam, o que elas querem ser quando crescer. Então, podemos usar os relatos para contar várias coisas da nossa vida. Vou mostrar agora para vocês um site que se chama Museu da Pessoa. Acompanhe aqui com a professora. O site Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo de histórias de vidas. Por que colaborativo? Porque qualquer pessoa pode acessar o site e contar a sua história. Se eu tenho um fato da minha história muito legal, que eu acho que as pessoas gostariam de saber, que as pessoas gostariam de ler, eu posso contribuir com esse museu. Eu posso entrar aqui no site e a gente pode escrever a nossa história para outras pessoas lerem. Vamos conhecer um pouquinho do site? Aqui, ó, em Conte Sua História, é o local onde nós podemos contar. Ó, o programa Conte Sua História está aberto para que toda e qualquer pessoa possa compartilhar suas histórias. Então, se você tem uma história muito legal, você pode sim entrar aqui e contar a sua história. Temos aqui algumas exposições, né, para que vocês possam ver. E aqui temos exposições online, que dá para a gente ver e conhecer um pouco mais da vida de algumas pessoas, algumas curiosidades, o que elas gostavam de fazer e fatos que marcaram a sua vida. Isso são os relatos pessoais. Nos relatos pessoais, o narrador é o personagem. Por quê? Porque ele participa da história. Então, se a professora Érica for contar um fato marcante da minha história para vocês, eu estarei contando, eu estarei narrando, eu serei a narradora e eu também serei a personagem, porque eu estou contando um fato da minha vida. Mas nas histórias, existem 2 tipos de narradores. Então, nós vamos ver agora. Existe o narrador personagem, que é
quando ele participa da história como personagem. Então, nos relatos pessoais, o narrador, ele é o personagem, porque ele participa da história. E temos o narrador observador, que é quando o narrador, ele só narra os fatos vividos pelos personagens. Então, geralmente, nos contos de fadas, o narrador, ele não participa. O narrador, ele somente narra, ele conta um fato, ele conta uma história. Agora, nós vamos relembrar um pouquinho os parágrafos que vocês precisarão para a atividade de hoje. Então, parágrafo é cada pedaço de um texto narrativo. Então, cada pedaço de um conto, cada pedaço do relato pessoal, nós chamamos de parágrafo. E tem algumas regras para que a gente consiga escrever os parágrafos corretamente. Vamos a algumas. Primeiro, o início do parágrafo fica distante da margem. Sabe quando a professora fala, dá um dedinho da margem do caderno? Aí nós estamos falando do parágrafo. Segundo, os parágrafos começam sempre com letra maiúscula. Então, a primeira letra do parágrafo, utilizamos sempre letra maiúscula. Número 3. Só muda de parágrafo quando termina o assunto do anterior e não pula a linha. Então, nós veremos que num parágrafo, eu estou me apresentando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou a professora Érica, eu tenho um filho, sou casada, moramos só nós 3 na nossa casa. Nós não temos animais de estimação. Pronto, eu terminei o assunto, eu terminei de me apresentar. Agora eu vou falar outro assunto, eu vou falar da minha profissão. Então eu vou começar na linha de baixo, sem pular linha, um novo parágrafo. Então olha só, eu sou professora, amo a minha profissão, gosto muito de trabalhar com o terceiro ano, amo a escola em que eu trabalho. Vejam que eu mudei o assunto. Então aqui eu falei sobre a minha profissão e aí eu fiz um novo parágrafo. E sempre que tiver fala do personagem, inicie um novo parágrafo. Sempre que o personagem vai falar na história, nós começaremos um novo parágrafo. Nós veremos isso um pouco mais à frente. Vamos continuar aqui. Eu coloquei um exemplo para vocês de um relato pessoal que eu peguei lá daquele site da escola, que eu mostrei para vocês. Então, olha o primeiro parágrafo que ela utilizou. Vejam que tem aqui, ó, na setinha, um dedinho da margem. Meu nome é Suelen de Souza Conceição, moro com minha família. Quando eu crescer, meu futuro é ser cantora da banda Rebeldes. E sei que posso ser qualquer coisa, policial, enfermeira, quero ter 2 filhos. No primeiro parágrafo, ela se apresentou. Agora ela foi para a linha de baixo, deu o espacinho da margem, olha a setinha, e foi para o segundo parágrafo. Aqui, ela vai contar o que ela tem e o que ela gostaria que acontecesse no futuro. Tenho 2 gatos, 3 cachorros e quando estiver no ensino médio, quero que a professora Ana Paula Pires me dê aula. Então, vejam só, ela mudou o assunto, ela mudou o parágrafo. Agora, vamos para as atividades? Vamos utilizar o livro Encontros de Língua Portuguesa, da página 8 até a página 13. A página 8 e 9, vocês verão que é essa página que a professora colocou aqui. Nós iremos primeiro conversar um pouquinho, vocês irão pensar aí de casa sobre as questões que a professora irá perguntar. Então, nessas imagens, a gente vai primeiro observar e nós vamos pensar o seguinte: o que será que a menina está escrevendo nessa fotografia? Como será que você descobriu isso? Olhando assim de imediato, analisando as imagens, como você consegue perceber o que ela está escrevendo? Número 2. Nós iremos aprender que além de descrever as características físicas, o que são as características físicas? São eu dizer assim, meu cabelo é castanho, meus olhos são castanho escuro, minha pele é morena clara. Então, além de eu descrever essas características que nós dizemos são físicas, eu sou alta ou eu sou baixa, né? Nós podemos também falar o nosso jeito de ser. Então, nós podemos dizer o seguinte: eu sou calma, ou não, eu sou um pouco bravo. Podemos dizer,
eu sou feliz, ou às vezes eu fico emburrecido, eu fico triste. Então essas características são o nosso jeito de ser. E nós também podemos descrever num relato pessoal. Aqui, vocês deverão escrever no caderno de vocês como você é fisicamente e como é o seu jeito de ser. Então, você vai fazer 2 parágrafos, um contando como você é fisicamente, o outro, como é o seu jeito de ser. E você vai escrever no seu caderno, tirar uma foto e mandar para a sua professora, contando um pouquinho mais sobre você. Veremos também em que situações as pessoas se apresentam para alguém. Então, neste capítulo, nós vamos pensar assim: quando é que eu me apresento para alguém? Então, nós nos apresentamos quando a gente conhece uma pessoa nova. No primeiro dia de aula, então, quando nós chegamos na escola, às vezes tem amigo novo na sala, a professora geralmente é nova, então a gente precisa se apresentar. Todo mundo se apresenta para a gente se conhecer melhor. E a última atividade desta página, vocês deverão numerar as cenas de acordo com os acontecimentos. Vejam que em cada cena tem um quadradinho. Olha, aqui tem um quadradinho, aqui tem outro. Que cena será que aconteceu primeiro? Será que a menina escreveu primeiro? Ou será que ela chegou na escola primeiro? Ou será que ela brincou na escola primeiro? Então, vocês vão numerar primeiro, segundo e terceiro. Vamos para a próxima página. Na página 10 e 11 do livro, nós iremos primeiro ver uma apresentação pessoal da Amezilda. Em seguida, nós vamos ver um relato pessoal da Amezilda. Então, olha como a Amezilda se apresenta. O nome: Amezilda Calandrini Santos. O apelido dela é Joca. Local e data de nascimento: Belém do Pará, 29 de maio de 1948. Nome dos pais: Francisca Alves dos Santos e Almenides Calandrini Azevedo. Brincadeira preferida: brincar de casinha com bonecas e pular corda. Essa apresentação dela é do José Simões, Crianças do Brasil, está nesse livro, Suas Histórias, Seus Brinquedos, Seus Sonhos. Vejam que aqui do lado do nosso livro foi colocado um mapa. E o mapa mostra o estado do Pará, que é onde fica a cidade que a Amezilda mora. Então tem aqui a localização no mapa do Brasil do estado do Pará, onde está a laranja para vocês encontrarem e localizarem. Aqui do lado, o que nós temos? Um relato pessoal. Então olha só, uma pessoa pode se apresentar, contar sobre si, dando um relato pessoal. No texto a seguir, a Amezilda conta um pouco da história dela. Pelo título, que assunto fará parte do relato dessa menina? Então, longo caminho até a história. Sobre o que vai falar esse texto? O que vocês acham que vai falar esse texto, pensando no título? Leia o texto para saber se o que você pensou se confirma. Meu nome é Amezilda e sou uma menina que vive no Pará, um dos maiores estados do Brasil. Os meus pais saíram de Belém para morar em Ananindeua, quando eu ainda era pequena. Ananindeua é uma cidade que fica bem perto do Belém. Nossa família é grande, somos 14 irmãos. É muita gente e muita alegria. Primeiro, moramos em uma casa de barro, mas agora está ótimo. Mudamos para uma casa de madeira, grande, onde cabe todo mundo. Meu pai aprendeu a ler porque minha avó se preocupou muito com isso. E ele quer que a gente também estude, mas não é fácil. Nós temos de andar 5 quilômetros todos os dias para ir até a escola. É um caminho estreito, de terra, onde só passa um carro. A escola se chama José Marcelino de Oliveira e eu gosto muito de lá. Ando muito, mas vale a pena. Eu adoro estudar. Eu ainda não sei muito bem o que quero ser quando crescer. Quem sabe trabalhar no posto de saúde, ajudar as pessoas. Aqui no bairro do Maguari tem um posto. Eu adoro trazer os meus irmãos para vacinar.
só para ver a mulher aplicar a injeção. Aquela seringa brilhando. Mas de tomar, eu não gosto não, só de ver. Vejam então que a Amezilda, ela conta um pouco da dificuldade dela de ir para a escola. Então, primeiro ela se apresenta, fala onde ela mora, fala da família dela, então ela vai se apresentando. Depois ela conta do caminho até a escola, como é esse caminho, conta o nome da escola e para finalizar, ela termina falando o que ela quer ser quando crescer. Esse texto, né, esse relato pessoal da Amezilda é do José Santos, ele está no livro Crianças do Brasil, Suas Histórias e Seus Brinquedos. O José Santos, ele é mineiro, vamos conhecer um pouquinho do autor. Mineiro de Santana do Deserto, lá de Minas Gerais. Olha aqui, ó, Minas Gerais, aqui no mapa onde eu estou aqui com o verdinho para vocês saberem onde fica. Viveu em Juiz de Fora e mora em São Paulo desde 1991. É autor de vários livros de poesia para crianças e jovens. Além de diretor do museu, José Santos coordena o projeto Memória de Literatura Infanto-Juvenil. Então vocês puderam aqui conhecer um pouquinho do relato da Amezilda, da história da Amezilda e do José Santos, que é o autor desta história. Na página 12, nós vamos fazer então a interpretação do relato pessoal da Amezilda. Nós vamos entender um pouco mais o texto. Então, na número 3, ele diz o seguinte, que milhares de pessoas gravaram relatos pessoais em vídeo para o Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa eu já apresentei para vocês no início da nossa aula. Então, eles contam um pouco no relato, um pouco da sua história. Esses relatos foram disponibilizados no site, né, da internet e foram transcritos para o papel. O que é transcritos? Então eu gravo um vídeo contando a minha história, o autor vai lá, seleciona histórias que ele achou muito legal, que será interessante virar um livro, e ele escreve esses relatos pessoais partindo das histórias contadas pelas pessoas. Como o autor conseguiu as informações para escrever o relato da Amezilda? Marque um X. Com os pais e amigos da Amezilda, será que ele foi lá nos pais da Amezilda e perguntou para eles como é a vida dela? Ou será que ele assistiu ao vídeo da entrevista da Amezilda e lendo a transcrição do relato dela? O que será que ele fez? Bom, quem conta a história é o narrador. A professora já no início da aula conversou com você sobre isso, que nós temos o narrador personagem, que é quando ele conta a história e participa da história, e o narrador observador, que é aquele que não participa da história, ele só narra, ele só conta a história de algum personagem. O narrador do relato pessoal, então, ele é o quê? Ele é um narrador personagem ou ele é um narrador observador, partindo do conhecimento que vocês já têm depois da aula de hoje. Número 5. A Amezilda, ela é uma personagem real ou ela é imaginária? Se o relato é pessoal, pensem aí com a professora. Ele é real ou ele é imaginário? Número B. Os fatos narrados no relato são reais ou criados pela imaginação do autor? Então, será que os fatos narrados em um relato pessoal são reais? De fato aconteceram na vida da pessoa? Ou será que ela inventou como nos contos de fadas? Número 6. Pensem para responder, tá bom? Os relatos pessoais normalmente apresentam datas e nomes de lugares. Então, escreva. Vocês vão voltar lá no texto da Amezilda, neste texto aqui, ó. Longo caminho até a escola. Vocês deverão voltar aqui e vão procurar estas informações que está pedindo. O nome da cidade onde a menina mora. Então, voltem lá no texto e procurem a palavrinha cidade para vocês encontrarem o nome da cidade onde ela mora. Número B. O nome da escola de Amezilda. Volte lá no relato pessoal, procurem a parte que fala da escola dela. Que escola ela estuda? Lá vocês encontrarão o nome da escola que ela estuda. C. O nome do bairro onde ela mora. Então, voltem lá no texto novamente e pesquisem aqui que bairro será que a Amezilda mora. Tem tudo aqui no relato pessoal dela. Número 7.
O que é possível saber sobre a personalidade da menina lendo o relato pessoal? Sublime. Então, lá no início do texto, ela se apresenta. Quando ela se apresenta, ela fala algumas características dela. Então, vocês deverão encontrar lá no texto algumas características dela. Será que ela é esforçada, alegre, preguiçosa, solidária, otimista, estudiosa, medrosa, triste? Então, lá no texto, dá pra gente saber um pouquinho da personalidade dela, de como é a Amezilda. 8. A Amezilda relatou fatos de quando era criança. Hoje, a Amezilda ainda é uma criança? Marque. Será que hoje ela relatou esse texto, mas será que hoje a Amezilda ainda é uma criança? Sim ou não? A justificativa aqui, meninos, vocês não precisam fazer, podem pular. Circule na ficha a parte que confirme sua resposta. Então, vocês farão o seguinte: se você marcar que sim, que a Amezilda ainda é uma criança, você tem que achar lá no texto a parte que confirma que ela ainda é uma criança. Se você achar que não, você precisa voltar aqui no texto e marcar onde conta que ela não é mais uma criança. Pode ser aqui na apresentação, vocês podem dar uma olhada na data de nascimento, uma dica, ou no texto. Onde vocês encontraram a resposta de vocês, que vocês chegaram à conclusão de que ela é ou não uma criança? E vamos aqui pela número 9. Algumas vezes os relatos pessoais têm o objetivo de transformar as experiências pessoais em exemplos a serem seguidos. Qual é o exemplo deixado por Amezilda no texto em relação à importância dos estudos? Então, geralmente no relato pessoal, nós tentamos deixar uma mensagem importante para as pessoas. Nós contamos histórias que fazem diferença na vida de alguém. E aqui a Amezilda, ela contou as dificuldades dela de ir para a escola, né? Então aqui, qual é a importância do estudo? Pensando no relato pessoal da Amezilda, que mensagem ela traz para a gente em relação ao estudo? Então, vocês irão responder esta mensagem. Após escrever essa mensagem, vocês também podem tirar foto da mensagem que vocês escreveram sobre a importância de estudo e mandar para a professora de vocês. Qualquer dúvida, pode consultar um adulto ou chamar a sua professora. Um beijo para vocês e até a próxima aula!